Fala pessoal, eu sou o Marcos e hoje nós da Perseverança falaremos um pouco sobre a Bíblia. Mas antes, algumas perguntas. Vocês sabem quem traduziu a Bíblia do hebraico e do aramaico para o latim? São Jerônimo fez esse feito. Ele traduziu a Bíblia toda, do hebraico e do aramaico para o latim. Sabem quantos livros tem a Bíblia? Temos um total de 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Sabe como esses testamentos são divididos? Querem descobrir mais a fundo? Então vamos lá. Mas antes, eu gostaria de apresentar minha assistente. Alexa, diga oi. Oi, estou aqui. Apresentações feitas, vamos começar. A primeira categoria de livros é o Pentateuco, onde trata as origens do povo hebreu. O Pentateuco, como o nome sugere, é dividido em 5 livros, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro do Gênesis vai contar a história da criação do mundo e onde se originou esse povo. O segundo, eu vou deixar que a minha assistente me ajude nisso. Alexa, me conte sobre o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o segundo livro da Tora, e o segundo da Bíblia hebraica e conta a história do Êxodo, ou seja, de como os israelitas deixaram para trás a escravidão no Egito por sua fé em Javé, que escolheu Israel como seu povo. Liderados por seu profeta, Moisés, eles viajaram pelo deserto até o Monte Sinai, onde Javé lhes promete a terra de Canaã, a terra prometida. Muito obrigado, assistente. O terceiro livro é o livro do Levítico, onde vai falar das leis e das tradições desse povo. O livro de Números vai falar um pouco da peregrinação desse povo do deserto até a Terra Prometida. E por último, mas não menos importante, o livro do Deuteronômio, que vem para reforçar as leis passadas no Levítico. Os discursos passados nesse livro são feitos pelo próprio Moisés. Bom, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora deixo vocês aos cuidados da Fabiane. Olá, pessoal! Tudo bem? Então, nós estamos entrando no mês da Bíblia e eu vim falar um pouquinho para vocês aqui sobre os livros históricos. Os livros históricos ocupam a maior parte do Antigo Testamento. Narram a história de um povo pequeno que praticamente sempre esteve sob o domínio de algum império, como o Egito, a Síria, a Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Apesar dos altos e baixos, a história de Israel sempre foi pautada pela esperança. Também é marcado pela conquista da Terra Prometida, onde Josué, junto ao seu povo, vai para a guerra para conquistar a terra que foi prometida aos seus antepassados. Os livros históricos, eles podem ser divididos em 4 grupos. Primeiro grupo se encontra Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. São como uma continuação do Pentateuco. 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias se encontram no segundo grupo, escritos pós o exílio. No terceiro grupo, temos Ruth, Tobias, Judite e Esther, onde relatam a história de povos que viviam de forma semelhante às tradições judaicas. Já no quarto grupo, temos 1º e 2º Macabeu, que relatam a revolta da família macabaica contra o domínio seleucida, época dos gregos. Esses livros têm um ponto em comum: a resistência do povo, a fidelidade de poucos. Poucos foram fiéis. No meio do caminho, em busca pela terra, foram se perdendo. Também nos mostra a mão de Deus sobre o seu povo. Ele nunca nos abandonou. Vimos em alguns dos livros históricos que tivemos mulheres guerreiras prontas para lutar e temente a Deus. Esses livros nos ensinam que não devemos nos deixar abater. Sejamos perseverantes, pois Deus é conosco. E hoje não é diferente. Olha o momento em que estamos vivendo. Precisamos ser perseverantes, temente a Deus. Ter fé, amar uns aos outros. Não percamos tempo com coisas que irá nos afastar de Deus. Vamos temperar o mundo. Um beijo grande para vocês. Oi, eu sou Isaac, da Perseverança Sal da Terra, e hoje eu vou falar sobre os livros proféticos da Bíblia. Introdução: profeta grego, aquele que fala em nome de aquele que prediz o futuro, interpretar o presente. Nabi hebraico, o que é chamado livros proféticos, são os livros que contêm os escritos e pregação dos profetas, que desempenham função fundamental no meio do povo de Deus. Divisão dos livros hebraicos: profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Baruque. Alguns colocam como um profeta maior por ter sido escrito por um secretário de Jeremias.
é considerado menor pelo tamanho. Ezequiel e Daniel. Profetas menores não são chamados de menores pela importância, mas pelos escritos pequenos. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Na Bíblia, existem 4 pessoas que narram o Evangelho, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles nos contam sobre a história de vida de Jesus, a sua vida aqui na Terra, os acontecimentos e nos ensinam a doutrina cristã. E Atos dos Apóstolos nos mostra a ação do Espírito Santo na comunidade primitiva, narram a ascensão de Jesus, os primeiros momentos na igreja primitiva de Pedro, seu ministério, o ministério de Paulo, e por todo o texto nos demonstra a rejeição da maioria dos judeus ao Evangelho. Esse foi um pouquinho do que o Evangelho e Atos dos Apóstolos nos ensinam. Espero muito que vocês tenham gostado de saber disso. Olá, eu vou falar sobre as cartas católicas. Elas são chamadas assim porque, diferentemente das cartas de São Paulo, que é, por exemplo, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, as cartas católicas elas não têm um destinatário específico, elas são destinadas a todos os cristãos. E temos 7. A carta de Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro, a primeira, a segunda e a terceira carta de João e a carta de Judas. Não é o Judas Iscariotes, o Judas traidor, é outro Judas. Bom, a carta de Tiago, ela é mais do que uma carta, ela é uma homilia, uma catequese aos novos judeus que se recém-converteram ao cristianismo. Sobre as cartas de Pedro, a primeira carta gira em torno da graça e do compromisso com o batismo e na esperança da vinda de Cristo. A segunda carta de Pedro, ele já está perto de sua morte, ele aborda brevemente sobre a certeza dele do retorno de Jesus Cristo, e ele diz que o cristão tem que viver na esperança do retorno de Jesus, na certeza de que ele vai voltar, e que tem que viver com retidão, estudando sobre as Escrituras. Já nas cartas de João, a primeira é direcionada aos cristãos que estavam com risco de serem enganados pelos falsos mestres, e a segunda é para não acreditarem nas doutrinas falsas que estavam sendo espalhadas pelo mundo. Diferentemente, a terceira carta de Pedro é direcionada a Gaio, o dirigente de uma igreja. Ele elogia Gaio, mas ele também condena Diótrefes, que era um líder ditatorial que estava se opondo ao evangelho e ao que os apóstolos pregavam. Na carta de Judas, ele delata os perversos doutores que estavam colocando em risco a fé cristã, ameaçando eles com castigo divino, que suas blasfêmias e seus abusos morais não passarão sem castigo diante de Deus. Cartas de São Paulo. Paulo se dizia o último apóstolo de Cristo. Ele não andou com Cristo, mas viveu em Cristo. A Bíblia Sagrada atribui a Paulo 14 cartas. São elas Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Fílemon e Hebreus. Paulo viajava muito e, através de suas cartas, pretendia suprir a necessidade concreta existente nas comunidades, utilizando de um vocabulário simples e familiar. A proposta de Paulo para a formação de todo homem cristão baseava-se na imitação de Cristo. As cartas de São Paulo eram escritas a membros da igreja com a finalidade de evangelizar. Durante a missa, aos domingos, as cartas de Paulo aparecem sempre na segunda leitura. Evangelizar, sempre ao estilo de Paulo, é tarefa de todo batizado. Que São Paulo apóstolo fortaleça a nossa espiritualidade e a nossa mística missionária. Vou encerrar agora com a reflexão do livro do Apocalipse. O Apocalipse significa revelação. O contrário de que se pensa, que é um livro que fala sobre o fim do mundo, essas coisas. Não, o livro é um livro que vem para trazer esperança para aqueles povos que estavam sendo perseguidos, principalmente na época do Império. Os cristãos estavam sendo perseguidos, assassinados pelos imperadores Nero e Domiciano. E aí São João teve essa visão do Apocalipse,
E é uma linguagem muito cheia de símbolos, de números, de aves, de monstros, que não deve ser interpretada ao pé da letra de forma nenhuma. O livro do Apocalipse, ele vem nos trazer esperança. A imagem do momento do Apocalipse é colocada ali a seguinte informação: tudo está sob o domínio do Senhor. Nada está fora dos olhos dele. Aquele momento que fala de São Miguel, da batalha de São Miguel, fala principalmente da vitória de Cristo, da ressurreição e ascensão dele. O livro do Apocalipse é um livro da esperança dos cristãos, para a gente confiar na misericórdia divina.